Hoje eu gostaria de falar com vocês se nós estamos aptos a julgar as pessoas. Eu espero que vocês participem do vídeo deixando o seu like e também o seu comentário, que é muito importante. Para quem não me conhece, eu sou o Evangelista Hélio, falaremos a seguir. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 20. Diz assim: Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constitui um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? Ou só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros? Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membro de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membro de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu gostaria de chamar a atenção nesta passagem bíblica, a qual aqui Paulo está chamando a atenção da igreja que estava situada em Corinto. Ali ele diz para aquele povo a qual estava tendo contenda entre eles, e muitos estavam querendo levar para o tribunal
para que fossem resolvidos os problemas deles. Mas Paulo chama a atenção para que seja resolvido entre a irmandade. As coisas que estavam acontecendo naquele lugar deveriam ser resolvidas naquele lugar, não fora. Porque ele diz, será que não tem entre vós alguém sábio o bastante que possa resolver esses problemas que vocês estão tendo? Então, eu quero chamar a atenção neste sentido, que o problema da igreja deve ser resolvido dentro do corpo da igreja, na sua liderança, aqueles que estão ali para esse trabalho. Deus chamou cada um que está ali para que cada um possa fazer o seu trabalho. E esse trabalho aqui seria para a liderança, para que as lideranças resolvessem os problemas internos da igreja. Eu quero chamar a atenção sobre este caso que estava acontecendo em Coríntios, que nos dias de hoje nós estamos vendo pessoas chamando a atenção de problema extra-igreja para poder colocar o seu juízo sobre o que está acontecendo fora da igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela veio para mostrar para o mundo, para o povo que não tem o conhecimento de Deus, a maravilha que é estar com Deus. Ora, se a palavra de Deus está dizendo que nós devemos julgar aquilo que está acontecendo dentro da nossa irmandade, dentro da nossa comunidade, então isso não nos dá o direito de começar a fazer juízo do que está fora da nossa irmandade, da nossa comunidade. Se isto está acontecendo, a palavra de Deus diz que nós devemos levar a palavra para essas pessoas. E muitos querem fazer julgamento daquilo que está extra-igreja. Se a palavra de Deus está dizendo aqui, eu gostaria que prestasse atenção no que a palavra de Deus diz. Aqui está dizendo que, no capítulo 6 e no versículo 9, está dizendo assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem vos enganeis que nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Espera aí. Se a palavra de Deus diz que esses aqui não herdarão o reino de Deus, quando Jesus estava sentado e em volta deles estavam algumas pessoas, chegou para Jesus Cristo trazendo pelo povo sedento de vingança, inflamado pelo desejo de justiça, a qual a palavra de Deus dizia que deveria ser assim, que na lei de Moisés dizia que se fosse pego uma mulher em ato de adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. É assim que dizia o que estava escrito no livro da lei. E assim deveria ser. Jesus Cristo não poderia ser contra o que estava escrito na palavra de Deus. E nós também não devemos ir contra o que está escrito na palavra de Deus. Mas como Jesus Cristo, naquele momento, ele deu um tempo para aquele povo que ele pudesse parar e meditar, assim também é nós dentro da palavra de Deus. Está aqui escrito que esses não herdarão o reino de Deus. Mas espera aí. A palavra de Deus, ela veio para tirar o pecado do mundo, para que possamos levar para o povo a essência do evangelho, que é tirar a pessoa do pecado a qual ela vive. Então, Jesus Cristo, naquele momento, ele meditando ali, deixando que as pessoas se mostrassem daquilo que eles queriam que acontecesse, que era apedrejar aquela mulher até a morte, Jesus Cristo não poderia ser contra a palavra. E Jesus Cristo olha para aquele povo, e aquele povo sedento, querendo pegar Jesus Cristo ali. Agora eu quero ver o que ele vai falar a respeito do que está acontecendo, porque está escrito na lei de Moisés que ela deve ser apedrejada até a morte. E muitos de nós queremos pegar a palavra de Deus e levar à risca, que tem que ser desta maneira. Olha o que Jesus fez. Jesus Cristo falou para todos aqueles que estavam ali.
se algum de vós que não tenha pecado, atire a primeira pedra. Foi quando aquele povo começou a meditar em si próprio e ver que eles não tinham condição de fazer aquele julgamento naquele momento. Porque se ela tinha o pecado de adultério, todos aqueles que estavam ali tinham algum tipo de pecado. E por isso, cada um foi soltando as pedras e saindo daquele lugar. Foi quando Jesus Cristo olhou para um lado, olhou para o outro e perguntou para a mulher: cadê aqueles que estavam te acusando? Ela falou: não está mais nenhum aqui, Senhor. Então, se ninguém te condena, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Mas espera aí, Jesus Cristo não deveria ter falado que, vamos, apedreja ela, pode apedrejar, porque a lei diz assim? É isso que eu quero passar para vocês neste momento. Ainda que a palavra diz essas coisas, nós devemos entender a essência do Evangelho. Muitos estão se achando o juiz e julga as pessoas. Aquele momento, Jesus Cristo deu a oportunidade para que cada um, ao invés de julgar aquela mulher, julgasse a si próprio. Será que nós estamos nos julgando primeiro? Nós nos achamos os santos, os melhores, e muitas vezes estamos colocando o dedo na ferida do outro e esquecendo das nossas feridas. É assim que Jesus Cristo quer que nós venhamos a agir? Outra coisa eu quero chamar a atenção. Aqui está dizendo que nem ladrões herdarão o reino de Deus. Na cruz do Calvário também aconteceu um fato desse. Jesus Cristo estando ali crucificado, à sua direita e à sua esquerda estavam dois malfeitores, a qual estava ali porque merecia estar, porque foi julgado pelo seu pecado, pelo seu erro, a qual a justiça achou que deveria ser assim. Mas Jesus Cristo estava ali, não era porque eles acharam erro, ele estava ali porque eles queriam mesmo crucificar Jesus Cristo. E um olha para Jesus Cristo e diz para ele: se tu é mesmo o Cristo, sai daqui e tira-nos também. Aí o outro olha: mas você não entende, você não respeita nem o Filho de Deus, porque nós estamos aqui porque devemos estar, mas este aí não tem culpa alguma. E ele olha para Jesus Cristo e fala, para que Jesus Cristo lembrasse dele quando estivesse no seu reino. E Jesus Cristo, naquele momento, presta bem atenção no que eu estou querendo dizer. A palavra de Deus diz que ladrões não herdarão o reino de Deus. Está escrito na palavra, não podemos ser contra a palavra. Mas Jesus Cristo, vendo por dentro daquele homem o seu sentimento verdadeiro, aquilo que veio de dentro dele, aquele arrependimento que veio de dentro dele, Jesus Cristo pega e responde para ele agora: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora, juízes, vocês que julgam, vocês que fazem teologia, que estudam a Bíblia, que vai até o fundo, que pega o espiritual, o homem a qual, qualquer momento, toda a virtude de Deus sai da sua vida. Aí você pega e faz juízo disso. E aonde que está toda essa virtude? Nós devemos ganhar as pessoas para Deus, não devemos afastá-las. Nós devemos conquistar as pessoas para Deus. Então, é isso que eu quero passar. Eu gostaria de chamar a atenção para os juízes, essas pessoas que gostam de julgar os outros, que aqui também, no versículo 6, que foi no capítulo 11, olha o que fala aqui, olha o que fala. Que tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Olha aqui, pessoas que eram ladrões, prostitutos, avarentos, bêbados. Essas pessoas, a qual aqui está dizendo que não herdarão o reino de Deus. Mas dentro da própria palavra de Deus está dizendo, dentro da própria palavra de Deus está dizendo que tais fostes alguns de vós. Ou seja,
Esses que estavam ali em Coríntios fazendo juízo a respeito de coisas que estavam acontecendo, não olhavam para si próprio e lembrando do seu passado, mas querendo agora dizer que eram os santos que poderiam ter o direito de julgar aqueles que estavam no pecado, que estavam andando errado, e querendo levar para os tribunais de fora, para que pessoas que não faziam parte da denominação da Igreja de Jesus Cristo os julgasse. É isso que nós devemos entender. Ainda que nós entendemos que a palavra de Deus diz que coisas que não agradam ao Senhor, eu entendo que as pessoas devem ter amor para todas as pessoas. Porque como vamos conquistar uma pessoa para Jesus Cristo? Como vamos levar a palavra de salvação para as pessoas sendo juízes, julgando? Nós não vamos conseguir. E eu, como evangelista, eu entendo a dificuldade que é de você levar a palavra de salvação. Poucas pessoas aceitam a palavra de salvação. E muitas vezes você tem que justificar pessoas desse tipo, que são juízes. Quando você vai falar do amor de Deus para as pessoas, eles vêm com essas palavras, mas vocês isso, mas vocês aquilo. E agora, como que nós vamos fazer? Então, entendam a palavra de Deus. A igreja está aqui para pregar a palavra, para levar o entendimento para as pessoas que não têm, mas não fazer julgamento das pessoas. Eu particularmente entendo como a palavra de Deus nos ensina, como Jesus Cristo naquele momento deu aquele tempo para as pessoas julgar a si próprio. Julga a si próprio. Lembra do seu passado, lembra do que você era e vê agora a diferença que você é hoje. Glorifica a Deus na mudança que você tem, mas não seja o juiz acusador, não seja aquele que se diz melhor, porque nós não somos melhor. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, o tempero, o brilho. Nós devemos ser diferente, mas diferente em amor. Não seja juiz. Deixa que Deus julgará. Deixa que Deus. E eu costumo dizer também que enquanto a pessoa tem vida, há esperança. E eu digo mais além, nós não sabemos que naquele momento de morte, naquele momento que a pessoa está passando pela morte, o que pode acontecer naquele tempo? Você pode me dizer o que pode acontecer naquele momento? Então, não venhamos a julgar. Venhamos pregar a palavra de Deus em amor para que as pessoas possam se achegar ao Evangelho. Porque ai de vós que perde algum desses. Porque para Deus todos é importante. Porque Deus deu seu Filho para que pudesse perecer por cada um de nós. Então cada um de nós tem valor. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer por você ter ficado até este tempo, porque o vídeo ficou um pouco longo, mas se fazia necessário que fosse assim. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.